gosto muito dele. Então hoje é o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto, a boca fala do que está cheio o coração. Então, isso está em Lucas, capítulo 6, versículos de 43 a 45. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figo nas sarças? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Essa passagem já é de Mateus, tem algumas diferenças para a passagem de Lucas, mas a gente vê que são bem semelhantes e trazem a mesma mensagem. Mateus capítulo 7, versículos de 15 a 20. Agora nós vamos ler Marcos. O que Marcos diz nessa passagem? Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Então, essa outra passagem aqui, ela já está mais direcionada aos falsos cristos e os falsos profetas, tá? Bom, eu quero focar aqui nessa primeira parte da árvore, tá? E trazer um pouquinho para o conceito que a gente viu muito no livro Nosso Lar. Inclusive nós falamos na semana passada ou na semana retrasada em relação à questão da psicosfera, né, que nos rodeia cada um de nós. Então nós emanamos a nossa realidade íntima ao nosso redor. Tá? Nós não conseguimos enxergar aqui, a não ser se for um médium clarividente, aí ele consegue ver algumas nuances, mas de forma geral, nós encarnados não temos essa capacidade de analisar. Tanto é que no plano espiritual existe um aparelho que consegue medir de forma bem exata quem é a pessoa apenas por essa aura que a gente chama, essa energia, ou melhor, essa psicosfera que nos envolve. Tá? Então essa psicosfera que nos envolve, ela é responsável por basicamente tudo em nossa existência. Tá? Tem todos os nossos registros reencarnatórios, eles estão gravados em nosso espírito e eles emanam, eles estão ali ao nosso redor. Tá? Obviamente essa psicosfera ela é passível de mudança, né? Mas essa mudança ela tem que acontecer de dentro para fora. Então quando nós nos transformamos intimamente, a nossa psicosfera também muda. Tá? Bom, quando nós estamos encarnados, nós temos a nossa psicosfera também, ela não deixa nunca de existir, tá? Até porque nós somos espíritos encarnados, tá? E essa psicosfera, ela é responsável por tudo aquilo que acontece na nossa existência. Bom, tudo que acontece fica ali registrado, tudo que tem que acontecer também está ali. Tá? O Divaldo Franco, ele traz para a gente, ele explica
de forma, uma analogia para a gente entender, porque não é bem assim, tá? Faltam palavras para a gente trazer isso para a nossa realidade. Ele explica aqui. Vou dar um exemplo para vocês. O Haroldo dá muito esse exemplo. Ele diz assim, ó, imagina que na rua ali tem 200 carros, tá? Tem 200 carros parados lá. Carro é um bem material, né? Mas os bens materiais, eles têm relação com o nosso perispírito, com a nossa alma, com a nossa psicosfera. Tá? Se tiver que acontecer alguma coisa com o seu carro, vai acontecer com o seu carro e com nenhum outro dos 200 carros. Tá? Isso funciona não só para os bens materiais, como também para as questões espirituais. Tá? É como se a gente, dentro da nossa psicosfera, nós atraímos aquilo que nós necessitamos e repelimos aquilo que não faz parte da nossa realidade, tá bom? Então, quando ele diz aqui que uma árvore má não pode dar bons frutos, é exatamente isso, porque tanto nós atraímos, quanto nós também emanamos. E essa emanação, ela não dá só em forma de energia, ela se materializa em atos, em atitudes, em palavras, na nossa forma de viver, de caminhar sobre a terra. Então tudo que nós fazemos está intimamente ligada com o nosso interior, com a nossa psicosfera, tá? Então, se eu sou um alcoólatra, a minha psicosfera vai ter isso registrado de forma bem clara. Então, um espírito minimamente treinado, ele consegue identificar, diferenciar a psicosfera de um fumante, de um alcoólatra, de uma pessoa que é viciada em sexo desregrado. Então, todas essas nuances, elas estão ali registradas como se fosse uma impressão digital. Tá? E os espíritos, eles conseguem perceber essas pequenas diferenças que nós carregamos em nossa psicosfera. Tá? E, obviamente, isso para os espíritos é o que nós falamos que nós somos um verdadeiro livre-arbítrio por conta disso. Tá? Só que aqui, quando nós estamos encarnados, a gente não consegue perceber. Então, a forma que nós temos para perceber é através das nossas obras, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós falamos, como nos comportamos. Então, a nossa psicosfera, ela se reflete nessas atitudes que estão tangíveis para a nossa realidade. Mas no plano espiritual, não há tanta necessidade disso. A própria psicosfera, ela entrega nosso atual estado espiritual. Tá bom? Bom, o item que caiu aqui foi a instrução dos espíritos, os falsos profetas. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades, ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Então, olha, é difícil você identificar um falso profeta, porque como eu disse para vocês, a gente não tem essa visão de enxergar a psicosfera do outro, a impressão digital daquele espírito, nós não temos essa capacidade. Então, a forma que o Cristo nos orientou era observar as obras, os frutos que aquela árvore está dando. Se são bons frutos, procede de um bom espírito. Se são maus frutos, procede de um mau espírito. Tá? Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear. Não vedes os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração. E não vos disse o Cristo, conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis, nada que seja puro pode provir de fonte má. Tá? Então, Jesus usa a imagem da figueira, da árvore e a análise do seu fruto para identificar que árvore é aquela, se ela é boa ou não. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Então aqui ele está ensinando para nós encarnados como nós devemos examinar o outro, como que nós devemos julgar o outro. Ah, pessoal, não confunda com não julgueis, tá? O não julgueis do Evangelho ele tem muito mais relação em emitir juízo de valor. Tá? Agora você ter senso crítico é isso aqui, tá? É você analisar, julgar. Quando Jesus condena o julgamento, ele está condenando o juízo de valor que você faz a outra pessoa. Tá?
julgar no sentido de ter senso crítico para você analisar o que é bom ou não, isso é perfeitamente aceitável, aliás, isso é perfeitamente justo e necessário, até para que a gente possa viver em sociedade. O tempo inteiro nós estamos julgando e analisando, tanto as nossas escolhas como as escolhas dos outros, tá? Mas aqui não há emissão de juízo de valor, isso tem que ficar bem claro, tá? Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se, em apoio das palavras, apresentam os atos, podereis então dizer, estes são realmente enviados de Deus. Então, pessoal, eu tenho... Isso aqui é uma informação, eu acho que é a informação mais importante que nós temos para fazer essa análise. Uma pessoa que ela não agrega, que ela divide. Pessoas que fazem isso, normalmente, na maioria das vezes, nós podemos considerar como falsos profetas. Tá? Espíritos elevados, eles nunca têm esse divisionismo entre as pessoas. Eles sempre tentam a conciliação. Então, tudo que é polarizado, quem apoia essa polarização é um falso Cristo, um falso profeta. Tá bom? E isso é um exercício que nós devemos fazer para que a gente possa analisar dentro da nossa sociedade esses falsos cristos, esses falsos profetas. Tá bom? E esses falsos cristos, esses falsos profetas, como eu já disse, quando nós já abrimos esse capítulo, eles se encontram em toda parte. Tá bom? E muitas vezes somos nós mesmos que somos esses falsos cristos, esses falsos profetas. Tá? Quando nós não vigiamos os nossos pensamentos, muitas vezes nós nos transformamos em ferramentas de desagregação. Né? O Marcelo hoje fez oração, né? E na oração dele ele disse que nós devemos ter uma atenção muito grande com a nossa família. Quantas vezes no núcleo familiar nós nos transformamos nesses falsos cristos, nesses falsos profetas? E é uma crítica que nós devemos direcionar a nós mesmos. Porque é muito fácil você olhar para o mundo e você identificar esses falsos cristos, esses falsos profetas. Mas o Evangelho de Jesus, é o que eu sempre falo para vocês, ele é feito para cada um de nós, para trabalharmos a nossa intimidade. E não para tentarmos tirar o cisco do olho do outro, enquanto a gente está com uma trave na nossa visão. Tá? Então o Evangelho de Jesus tem sempre que ser incorporado em nossa intimidade. A gente lê esse capítulo aqui, a primeira coisa que a gente pensa é no outro, nas pessoas, seja nos políticos, nos artistas, seja nos religiosos, a gente já pensa nisso na hora, esse é falso, esse é... Ok, mas nós devemos internalizar essa análise. Será que naquela conduta, naquele dia, eu fui um falso Cristo e um falso profeta? Será? Será que eu agi de forma leviana? E quantas vezes nós, ao invés de buscarmos a conciliação, nós, como dizia minha avó, jogamos lenha na fogueira? Quantas vezes nós já fizemos isso? Quantas vezes nós já erramos nesse sentido? Nossa, eu fico até envergonhado, porque a gente faz isso até de forma inconsciente às vezes, a gente acaba que não percebe, porque é como se fosse uma mania que foi praticada ao longo das milhares de encarnações e a gente ainda não teve a capacidade de perder isso. Se a gente vê alguém falando mal de uma pessoa, muitas vezes a gente ou é neutro, ou muitas vezes, na maioria das vezes, a gente ainda coloca mais defeito, mais problema naquela situação, ao invés da gente, não é bem assim, né, gente? Vamos ver de outra forma, vamos buscar aqui um ponto positivo, vamos ver se tem algo bom aqui para ser retirado. Não, a gente sempre tem a tendência de ir para o lado negativo da coisa, e a gente ainda fortalece esse lado. Quando nós fazemos isso, nós estamos sim sendo falsos cristos e falsos profetas. Por quê? Falta. Qual virtude que está faltando quando a gente faz isso?
Qual virtude, gente? Qual? Caridade? Caridade? Fraternidade? Mas tem uma que é principal, que ela já traduz. É a indulgência. Né? É a indulgência. Então, quando nós não somos indulgentes, nós estamos sim sendo esses falsos cristos, esses falsos profetas. Tá? Então, o Evangelho do Cristo, pessoal, tenham atenção para isso. Esqueçam o mundo. Olhem para si mesmos. Tá? A função do Espiritismo é justamente essa. Pegar os nossos olhares que estão para o mundo e voltar o nosso olhar para a nossa intimidade, para a nossa transformação moral. Essa é a função do Espiritismo. O Espiritismo não veio por fenômenos, para ficar mostrando fenômeno para os outros, carta psicografada, isso e aquilo, matar curiosidade de um, de outro. Não, pessoal, o Espiritismo é muito mais sério que isso. Ele é muito mais sério que as questões tangíveis que muitas vezes nós buscamos. Eu quero saber a informação do meu pai, do meu irmão que se foi. O Espiritismo é muito mais do que isso. A função do Espiritismo é a moralização da humanidade. Não é matar a curiosidade dos outros. Não é servir de viracível, de fenomenologia. Não é isso. Não é essa a função do Espiritismo, pessoal. A função do Espiritismo é a nossa moralização. E para nos moralizarmos, o nosso olhar tem que voltar para dentro. Assim como Cristo nos ensinou em suas diversas e inúmeras passagens, onde ele nos alerta a respeito disso. Tá? E nessa passagem não é diferente. Então ele diz aqui, né? Para a gente identificar os verdadeiros profetas, a gente tem que observar as virtudes cristãs e eternas, que é a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia os corações. Então eu dei só um exemplo para vocês que era da indulgência. Não vou falar dos outros, não, senão a gente vai ficar envergonhado. Tá? Se, em apoio das palavras, apresentam os atos, podereis então dizer, estes são realmente enviados de Deus. Então aqui mais um ponto importante. Não pode levar em consideração só o que se fala. É necessário que o que se fala esteja condizente com a realidade. A gente chama, quando a nossa realidade, o que nós fazemos, está em desalinho com o que falamos, a gente chama isso de hipocrisia, ou melhor, dissonância cognitiva. O que eu falo não representa a minha realidade. Vou dar um exemplo para vocês de dissonância cognitiva, que é bem comum. Tá? Essa é comum demais. Nós somos assim, em vários pontos da nossa forma de pensar. Eu fumo bastante, eu sou um fumante, né? Vamos imaginar. E eu digo assim, olha, fumar faz muito mal, gente. Faz muito mal. Não fume, mas eu estou fumando. Eu fumo. Ou seja, isso chama-se dissonância cognitiva, onde o que eu digo está diametralmente oposto ao que eu faço. Bom? Então, quando nós identificamos essa divergência entre o falar e o fazer, a gente já pode descartar. Tá bom? Desconfiai, porém, das palavras melífluas. Desconfiai dos escribas e dos fariseus, que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. O monopólio da verdade também é ótimo, né, pessoal? Quando nós nos colocamos como a explicação final, a verdade absoluta, seja em nossa argumentação, seja na nossa forma de agir, nós também estamos sendo falsos cristos e falsos profetas. A verdade absoluta quem tem é só Deus. Nós compartilhamos fragmentos da verdade. E isso vale também, pessoal, para as instituições e para as religiões principalmente. Tá? Isso você pode aplicar ao campo da política, ao campo religioso, ao campo social. Tá? Ninguém é detentor da verdade absoluta. Nós somos
detentores de fragmentos da verdade. Então o Espiritismo traz consigo fragmentos desta verdade, assim como a religião católica traz também fragmentos desta verdade, como os protestantes, como os hindus, como os muçulmanos. Todos nós aqui na Terra compartilhamos fragmentos das verdades eternas, tá? Mas ninguém é detentor da verdade absoluta. Então também é um ponto que nós podemos analisar para julgar se é um falso Cristo ou um falso profeta, porque eu já estou indo além, né? Então a gente não está analisando somente pessoas, mas também instituições, onde nós, como seres sociais, estamos inseridos inevitavelmente, tá? Não. O Cristo não está entre esses, porquanto os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração. Os que hajam com os exemplos e conselhos que prodigalizem de salvar a humanidade, que corre para a perdição e pervarga por caminhos tortuosos, serão essencialmente modestos e humildes. De tudo que revele um átomo de orgulho, fugir, como de uma moléstia contagiosa, que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o punho da sua grandeza ou da sua inferioridade. Essa parte aqui, quando ele fala na fronte, né, ele está querendo dizer que nós emanamos. A gente tem como se fosse um cheiro mesmo, né? Nós emanamos esse odor característico daquilo que compõe a nossa psicosfera, tá bom? Ide, portanto, meus filhos bem-amados, caminhai sem tergiversações, sem pensamentos ocultos, na rota bendita que tomastes. Ide sempre, sem temor. Afastai cuidadosamente tudo que vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Viajores, só por pouco tempo mais estareis nas trevas e nas dores da provação. Se abrirdes o vosso coração a essa suave doutrina que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações de vossa alma acerca do desconhecido, já podeis dar corpo a esses silfos ligeiros que vedes passar nos vossos sonhos e que, efêmeros, apenas vos encantavam o espírito, sem coisa alguma dizerem ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu, dando lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do novo encontro e da reunião. Então, que ele está se referindo, afirmando para a gente que não existe a morte, tá? Que nosso espírito é tá? E se referindo à doutrina espírita, mostrando que ela vem trazer consolo, explicação, paz, diminuir a nossa revolta com o que acontece na vida, trazendo explicações justas e lógicas para nós. Agora, vós que bem desempenhado, haveis a tarefa que o Criador confia às suas criaturas, nada mais tendes de temer da sua justiça, pois Ele é Pai e perdoa sempre os filhos transviados que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai incessantemente, seja a vossa divisa a do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao termo feliz da jornada, onde vos esperam todos os que os precederam. Então, basicamente aqui, esse espírito chama Luís, tá? Não é São Luís, que normalmente aparece aqui, é só Luís. E ele traz essa mensagem para a gente. Tá? Eu gosto muito de falar dos falsos cristos e falsos profetas, mas sempre com esse olhar que volta-se para dentro, que esqueceram o mundo lá fora. Os falsos cristos e os falsos profetas que estão no mundo, a gente acaba que sabe, no fundinho ali a gente sabe, mesmo que a gente tente achar que não é, a gente consegue identificar. Tá? E aqui no nosso planeta, que é um mundo de provas e expiações, esses falsos cristos e esses falsos profetas tem uns montes, por conta da própria condição de inferioridade da humanidade encarnada, que somos todos nós. Tá? Todos nós somos representantes dessa humanidade que ainda é inferior, evolutivamente falando. Então, por isso que nós vemos aí
tantos falsos cristos e falsos profetas em todos os lugares, em todas as classes sociais, em todas as instituições sociais. Nós enxergamos esses falsos cristos e esses falsos profetas. Muitas vezes esses falsos cristos e esses falsos profetas somos nós mesmos. Tá? Então nós temos que ter essa atenção conosco, porque não adianta você aprender a identificar o falso Cristo e o falso profeta lá fora e ser incapaz de identificar o falso Cristo e o falso profeta que está dentro de você. Nós temos que ter essa capacidade. E pessoal, é difícil, é duro nós termos a mão pesada para conosco, como Cristo nos ensinou. É muito mais fácil a gente ter a mão levinha, passar a mão na nossa cabeça, inventar uma desculpinha, colocar a gente como se tivesse razão, nos colocarmos em posição de estar com a razão, com a verdade, enquanto que na maioria das vezes nós não estamos com a razão, nós não estamos com a verdade, e nós estamos sim sendo falsos cristos e falsos profetas, tá? Principalmente no núcleo familiar, que é o principal núcleo evolutivo que nós temos na Terra. É na família onde nós aparamos as nossas arestas, é onde nós corrigimos os nossos erros do passado, trazendo aqueles que nós transformamos em inimigos para perto de nós, para dentro de nosso coração. Então é ali, no núcleo familiar, onde é a nossa oficina de trabalho, pelo menos na grande maioria dos espíritos aqui na Terra. Então assim, a gente achar que a nossa oficina de trabalho é lá no mundo, não pessoal, a nossa oficina de trabalho é na família, na maioria dos espíritos encarnados. As grandes lutas se concentram ali, no núcleo familiar. Então não percam isso de vista, porque muitas vezes a gente tem essa vaidade, esse orgulho de achar que a nossa missão está fora do núcleo familiar. Não, a nossa missão ela está dentro do nosso lar. É com o filho problema, é com o pai numa mãe difícil, é com o irmão complicado e, obviamente, com nós mesmos. Então, enquanto nós não tivermos essa visão, nós vamos continuar condenando o falso Cristo e o falso profeta no mundo e esquecendo daquele falso Cristo e falso profeta que nós estamos alimentando todos os dias. E aí não adianta, né, gente? A gente querer que o mundo mude a partir do mundo, a partir do outro, a partir do exterior, enquanto que a nossa intimidade continua ali, como o sepulcro caiado que Jesus disse, né? Belo por fora e carregando podridão por dentro. Então nós temos que ter esse olhar de voltar-se para a intimidade. Tá? Eu vou repetir isso para você e para vocês inúmeras vezes, para nós, porque isso também vale muito para mim. Tá? Isso vale muito para todo mundo que está aqui. Então nós temos que ter esse cuidado de analisarmos a nossa intimidade constantemente. Reforma íntima, pessoal, se faz todos os dias da nossa caminhada aqui na Terra. É um pouquinho todo dia. É você se observando, é você dando atenção para você mesmo. Será que isso que eu fiz foi legal? Santo Agostinho ensinou isso para a gente. Todo final de dia, o que ele fazia? Uma retrospectiva do seu dia. Será que essa atitude que eu tive ali foi correta? Será que eu poderia, mesmo que ela tenha sido correta, será que eu poderia ter agido de forma ainda melhor? Será que faltou alguma coisa? Será que eu tenho que pedir desculpa ou perdão para aquela pessoa? O mais rápido possível, assim como Jesus nos ensinou, enquanto a gente caminha com a pessoa do nosso lado. Então, quando nós começamos a fazer esse exercício constantemente, a gente para de julgar, ou seja, emitir juízo de valor em relação ao outro. E começamos a emitir juízo de valor das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. E aí sim, a gente começa a nossa transformação. Porque para você transformar, primeiro você tem que identificar o que precisa ser modificado. Correto? Então se você não se conhece, se você não traz consigo aquela máxima de conhece-te a ti mesmo, que um grande sábio da antiguidade nos ensinou, que foi Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Jesus veio e reforçou essa máxima de nos conhecer, de preocupar com o que sai da nossa boca ao invés do que entra, de preocupar com a trave que está no nosso olho ao invés do cisco no olho do nosso irmão.
Então, conhece-te a ti mesmo é exatamente isso, é identificar ali, na nossa intimidade, pontos que necessitam de modificação. A partir do momento que você identifica, você começa automaticamente a promover a modificação. Pessoal, e é automaticamente mesmo. Basta você identificar em você, começar a se reparar mais. Para de reparar o outro, começa a se reparar mais. Da forma como você age, das coisas que você faz, das coisas que você fala, que você vai começar a perceber quem realmente você é. Qual a atmosfera que te envolve. Vou dar um exemplo disso aí. Pode, claro, por favor, Marcelo. O que acontece, gente? A pessoa fala assim, você é boa. Aí você não se torna boa porque você é boa, não é isso? Nem porque você é ruim, você se torna ruim porque a pessoa porque você é ruim. Como eu me está explicando, nem conhece rápido os clubes. Mas aí você é bom mesmo, você cuida do seu pai doente, você leva o seu filho para a escola, você faz o almoço, seu pai, sua mãe, enfim, não importa. Só que você nunca pergunta como isso foi feito. Está cuidando do seu pai, reclamando. Está auxiliando? Está. Mas ele sente a reclamação, sente que você está desconfortável, você não está feliz. Você está fazendo um almoço, xingando, com pressa, está levando o filho para a escola, de qualquer maneira. Então não é só fazer a qualidade, é como fazer a qualidade. Então, esse conhece a ti mesmo, muitas vezes quem vai te falar vai ser o Luan. Entendeu? Não, pai, você fez um almoço, mas você reclamou, parece que estava insatisfeito e não disse que você fazer mais. Não só fazer, como fazer. Exatamente, pessoal. O Marcelo tem toda a razão no exemplo que ele deu. É por isso que a gente fala que muitas vezes os nossos inimigos, na realidade, são os nossos amigos. Porque eles muitas vezes nos mostram ali os nossos defeitos. Porque os nossos amigos muitas vezes eles enaltecem as nossas virtudes, mas os nossos inimigos não. Eles vão ali, bem onde a coisa sangra, bem onde o calo aperta. Tá? E o Marcelo, ele trouxe o exemplo de que muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas nos dão sinais de quem realmente nós somos, e muitas vezes a gente não percebe, porque a gente está muito preocupado com o quê? Com o mundo lá fora. A gente esquece de identificar em nós esses problemas, porque quando você identifica em você esse problema, você começa a ver o retorno, o feedback das outras pessoas que estão ao seu redor. Elas começam a sinalizar a você de diversas formas, não só com palavras, de formas diretas, muitas vezes de formas indiretas, por atos, tá? E às vezes a gente não percebe isso, que a gente está muito ocupado olhando para o mundo lá fora. Bom, então pessoal, reforma íntima não é algo fácil de fazer, não é um exercício que você faz do dia para a noite. É um exercício que precisa de hábito e disciplina. Todos os dias você tem que estar ali exercitando, igual o Santo Agostinho ensinou, né? Vamos fazer uma análise do que foi o meu dia? A gente tem essa mania de fazer isso uma vez no ano, né, pessoal? A gente brinca, né? Fala assim, ano novo, vamos fazer uma análise de o que eu fiz esse ano, quem eu fui. Né? Muitas vezes essa análise ela para ali no campo material da vida. A gente esquece de analisar se eu, como ser humano, eu me transformei em uma pessoa melhor? Se em 2023 eu estou sendo um ser humano melhor do que 2022? Será que eu mudei a minha forma de pensar sobre assuntos que muitas vezes divergiam ali da forma do Cristo de pensar? O Cristo nos ensinou? Será que eu já estou promovendo essas pequenas transformações no meu dia a dia, em atos, atitudes, nos nossos afazeres, no nosso trabalho? Então, pessoal, quando a gente falar de falsos cristos e falsos profetas, vamos ter isso em mente, no sentido de que aquele falso cristo, aquele falso profeta, ele não está só no mundo, mas está lá dentro de nós, guardadinho, e a gente dá comida para ele todo santo dia. Todo dia a gente alimenta ele e a gente não percebe. Tá? Então, eu vou encerrar por aqui o capítulo, tá? Eu vou começar a ler um pouquinho antes o livro Nosso Lar, para dar tempo da gente explicar, que hoje é um capítulo muito bom.
bom? Um capítulo excelente, que é o capítulo 46, sacrifício de mulher. Então aqui vai ser, vou falar um pouquinho da volta de alguns espíritos para o ciclo terreno, para a encarnação. Alguns espíritos, alguns personagens aqui do nosso livro vão começar a retornar aqui para a Terra, em um novo ciclo reencarnatório, para novas experiências. E a gente vai ver um caso assim, que transcende a nossa capacidade de compreensão do que é realmente o amor. Nós ainda não sabemos amar, pessoal. Nós estamos ali tateando no escuro mesmo. Nós ainda não sabemos. E hoje nós vamos ver um exemplo aqui de um espírito que está além daquilo que nós somos. Obviamente eu peço desculpa que pode ser que tenha um espírito entre nós aqui que seja um espírito superior, né? Mas na grande maioria das vezes, 99%, não. Somos nós mesmos aqui e a gente ainda não sabe amar, a gente ainda não aprendeu. Tá? Então, essa lição ela vai servir de exemplo para a maioria de nós. Isso que importa. Tá bom? Um ano se passou em trabalhos construtivos, com imensa alegria para mim. Aprender a ser útil, encontrar o prazer do serviço, experimentando crescente júbilo e confiança. Não percebem que o trabalho para o espírito desencarnado, a importância que ele tem para o espírito desencarnado, como que ele traz confiança, como que ele traz alegria para o espírito que está desempenhando aquele papel com amor. E detalhe, o André Luiz estava trabalhando, ele estava de auxiliar de enfermagem no Ministério do Auxílio. É um ministério de socorro direto a pessoas em sofrimento, que acabam de chegar nas regiões umbralinas, de campos de sofrimento diverso, e ele está ali na linha de frente, cuidando desses enfermos, limpando o chão, limpando o enfermo, ajudando aqui, ajudando ali, né? E é importante anotar que o André Luiz era um médico quando ele estava encarnado. Então, olha o exercício de humildade que ele foi obrigado a fazer. Como que aquilo que esse personagem que nós representamos aqui na Terra, como que esse personagem ele não tem tanta ele não tem tanta compatibilidade com o que nós vamos ser lá no plano espiritual. Os títulos que nós carregamos aqui na Terra, eles vão ter serventia lá no plano espiritual apenas e se esse título foi sustentado nas bases do amor. Se ele não foi sustentado nas bases do amor, esse título ele não vai ter validade nenhuma. Muito pelo contrário. Muitas vezes esse título ele vai ser mais um motivo de punição para você. Porque foi lhe entregue um grande poder transitório aqui na Terra e você fez mau uso dele. Então ele vai muitas vezes ser considerado como se fosse um espinho para você lá no plano espiritual. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? O André Luiz ele passou por essa turbulência no momento que ele quis buscar o trabalho. Ele achou que ele seria útil como médico lá na colônia Nosso Lar. E aí na primeira oportunidade ele viu que não ia ser bem assim, né? Até ali, não voltar ao lar terrestre, apesar do imenso desejo que me espicaçava o coração. Então agora o André Luiz ele volta a lamentar que ele ainda não pôde visitar o lar terrestre dele, né? E naquela altura do campeonato, quando ele já estava se questionando, ele já estava com algumas dúvidas. E pelo que ele viveu lá no plano, lá na colônia Nosso Lar, ele já estava, tem alguma coisa que eles não estão permitindo a minha ida ao lar. Ele já estava meio que ansioso com essa situação. Ele estava meio que percebendo que o André Luiz ele é muito perspicaz, ele é muito observador. E as situações que ele vivia ali, ele via que tinha sempre ligação com alguma coisa que ia acontecer com ele. Nada estava sendo colocado no caminho dele por acaso. Era como se fosse um roteiro que ele precisasse seguir para que eles pudessem se fortalecer e viver determinada experiência.
foi assim o reencontro com a mãe dele, foi assim com a própria saída dele do umbral, e vai ser assim também quando ele receber autorização para vir ao lado terreno dele e enfrentar ali as situações que nós vamos ver mais à frente. Às vezes, tentava pedir concessões nesse particular, mas alguma coisa me tolhia. Então ele queria pedir para ir lá, mas parecia que alguma coisa segurava ele. Já era o pressentimento de que algo não seria como ele imaginava que ia ser. Ele já estava imaginando que a expectativa dele não seria alcançada. Então ele meio que já estava pressentindo isso e ele já estava ficando meio que na defensiva. Ele mesmo estava se tolhindo em pedir para vir para a terra aqui, para visitar o lar dele. Não recebera auxílio adequado, não contava ali com carinho e apreço de todos os companheiros, reconhecia, portanto, que se houvesse proveito, de há muito teria sido encaminhado ao velho ambiente doméstico. Então, ele já, realmente, se tivesse algum proveito, eu já teria ido para lá. Se eu não fui, é porque ainda não é o momento certo. Ele já estava mais maduro, espiritualmente falando. Ele já começava a ver as coisas não com o olhar da criança mimada, que quer porque quer. Ele já começava a falar, é necessário? Eu tenho condições? Eu posso? Então ele já estava pensando como um adulto, um espírito adulto, e não como um espírito infantil. Dá para a gente fazer uma analogia. Ele já não estava mais com aquela necessidade de ter sem questionar a real necessidade do que ele queria. Além disso, não obstante desdobrar atividades na regeneração, o ministro Clarencio continuava a responsabilizar-se pela minha permanência na colônia. A senhora Laura e o próprio Tobias não se cansavam de me lembrar este fato. Por diversas vezes, tinha defrontado o generoso ministro do auxílio e, no entanto, mantinha-se ele sempre silencioso sobre o assunto. Então, o André Luiz já tinha falado várias vezes com ele e ele, o ministro, não dava um retorno para o André Luiz. E aí o André Luiz começou a realmente ficar preocupado e ansioso com aquela situação, de modo que ele mesmo já estava ficando meio assim na dúvida que tinha alguma coisa ali que poderia trazer problema para ele. A senhora Laura e o próprio... Aliás, Clarencio nunca modificava a atitude reservada no desempenho das obrigações concernentes à sua autoridade. Apenas pelo Natal, quando me encontrara nos festejos da elevação, tocara levemente no assunto, adivinhando-me as saudades da esposa e dos filhinhos. Então lá no plano espiritual, pessoal, um espírito quanto mais experiente e treinado ele tem essa capacidade de penetrar no pensamento dos outros. Então toda vez que vocês escutarem o André Luiz adivinhando os meus pensamentos, percebendo o que eu pensava, na realidade o espírito sim tem essa capacidade. Não são todos, obviamente, e obviamente o espírito inferior ele nunca vai ter a capacidade de perceber os pensamentos do espírito superior, a não ser que este permita, tá? Mas um espírito superior ele pode sim, se ele quiser, escutar os pensamentos de um espírito que está em um grau, um nível evolutivo abaixo do dele. Tá? Isso é comum, tá? No plano espiritual. Comentara as alegrias da noite e asseverava não andar longe o dia em que me acompanharia ao ninho familiar. Agradeci comovidamente, esperando cheio de bom ânimo. Então, o Clarencio, apesar dos pedidos do André Luiz, ele falou: André Luiz, calma, vai chegar o seu dia, fique tranquilo. Não tenta passar o carro na frente dos bois, não. Entretanto, atingíramos setembro de 1940, sem que visse a realização dos meus desejos. Então, o tempo passou e mesmo assim André Luiz ainda não pôde voltar ao lado doméstico. Confortava-me, porém, a certeza de haver preenchido todo o meu tempo nas câmaras de retificação, com serviço útil. Então, o pessoal percebe a importância do trabalho. Se o André Luiz ele não tivesse como ocupação útil, ele com certeza ele já teria sido atraído pelo seu próprio pensamento para o ninho doméstico, tá? Porque os espíritos, pessoal, eles não ficam
circunscritos. Nós temos essa informação lá no livro dos Espíritos. Eles são livres para eles irem aonde eles bem entenderem. Tá? Só que quando um espírito superior a você, ele se impõe moralmente, é como se você obedecesse de forma automática. Né? Os níveis espirituais, um espírito superior, ele pode impor sobre você um poder moral tão forte que você aceita sem falar assim. Para vocês entenderem como que funciona. Então, o próprio jeito do ministro lidar com o André Luiz tolia ele. Além dele próprio estar se tolindo, mas a própria elevação moral do ministro fazia com que o André Luiz... Agora, obviamente o André Luiz poderia escapar dessa imposição moral, sim. Ele pode escapar, mas com graves consequências para ele mesmo. Porque o espírito superior, ele nunca vai se impor moralmente sobre você para te prejudicar. É sempre para te beneficiar. Tá? Não perdia de vista a pobre Elisa, encaminhando. E essa menina, ela teve graves, essa relação que eles tiveram teve graves consequências para ela. E o André Luiz se sentia culpado por isso. Então, por isso que ele fala aqui que ele estava tentando encaminhá-la da melhor maneira possível. Mas ainda ela não sabia que ele era o André Luiz. Esse André Luiz aqui, lá que estava relacionando com ela, era o mesmo de quando ela estava encarnada. Ela ainda não sabia se eles eram, não sabia que era a mesma pessoa. Ele ainda não tinha se apresentado a ela. Tá? À medida, porém, que se consolidava meu equilíbrio emocional, intensificava-me a ansiedade de rever os meus. Então, a própria condição dele fazia com que ele meio que desistisse de buscar a família dele terrena, que estava encarnada ainda. À medida que ele estava se equilibrando moralmente, emocionalmente, essa vontade meio que ia aumentando. Tá? É como se a base da casa estava ficando pronta para ele começar a construir. Ou seja, ele estava ficando pronto para enfrentar os desafios de rever a família encarnada. A saudade doía fundo. Em compensação, de longe em longe era visitado por minha mãe, que nunca me abandonou à própria sorte, embora permanecesse em círculos mais altos. Então, se o homem não é só um ser biológico, é também um ser social, o espírito também é a mesma coisa. O espírito tem essa necessidade de estar com outros espíritos. Tá? E isso se chama lei de sintonia. Tá? Então nós, em sociedade, nós temos essa necessidade de estar com outros seres encarnados ou outros espíritos. E no plano espiritual não há nenhuma diferença, tá, pessoal? A última vez que nos avistáramos, ela me disse que tensionava cientificar-me de projetos novos. Aquela atitude maternal de suave conformação nos sofrimentos morais que lhe feriam a alma sensível comoveram-me profundamente. Que novas resoluções ela teria tomado? Intrigado, esperei-lhe a visita ansioso de conhecer-lhes os planos. Então a mãe do André Luiz, apesar de... ele via ela como uma pessoa que pudesse estar ferida, né? Mas a mãe dele não estava. A mãe dele, ela estava num nível muito mais alto do que os sofrimentos que ele julgava que a mãe dele estava passando, né? E ela tinha novos planos, e o André Luiz estava curioso para saber que esses planos eram esses. E é aqui mais ou menos que começam aí explicando o porquê do título Sacrifício de Mulher, que é o título do nosso capítulo aqui. Na verdade, é o sacrifício que a mãe dele ia fazer, que a gente vai entender o porquê. Com efeito, nos primeiros dias de setembro de 1940, minha mãe veio às câmaras e, depois de saudações carinhosas, comunicou-me o propósito de voltar à terra. Em tom afetuoso, explicou o projeto. Surpreendido e revoltado com semelhante decisão, protestei. Não concordo. Voltar a senhora à carne? Por que internar-se de novo no caminho escuro, sem necessidade imediata? Percebe como um espírito que vai à falência, ele tem um receio enorme de reencarnar, de nascer de novo, por conta que ele sabe das armadilhas que o esperam. A gente sabe.
Tanto que os espíritos dizem que o momento que antecede a reencarnação, ele é muito mais doloroso do que o momento que a gente parte daqui para lá, que a gente desencarna. Porque ali é a libertação. Quando a gente está reencarnando, é como se a gente estivesse, principalmente aqui neste planeta, que é um planeta de provas e expiação, que é um planeta onde a matéria ainda exerce muita influência sobre o espírito, né? E os espíritos ficam receosos, eles têm os seus receios. E o próprio André Luiz aqui demonstra claramente isso, né? Ele fala que internar-se, olha a palavra que ele usa, internar-se no caminho escuro, sem necessidade, tipo assim, não, mas você é um espírito superior, você não precisa de voltar para a carne imediatamente, você pode ficar mais tempo no plano espiritual, por que você vai voltar para a carne rápido assim? Aí vocês vão perceber, depois na segunda parte, como o pensamento de um espírito mediano é diferente de um espírito superior. Vocês vão perceber como que um espírito mediano ainda não sabe o que é amar. A diferença do amor de um espírito mediano para um espírito superior, vocês vão perceber aqui. E vocês vão perceber, nós vamos perceber, que nós não somos esse espírito superior. Porque vocês vão se perguntar, eu teria a condição e a capacidade de fazer o que esse espírito está fazendo? Vocês vão se responder. Vocês já vão falar assim, não teria a menor capacidade. O próprio André Luiz, aqui ele já estava sabendo do projeto, né? Ele já ficou indignado com aquela situação. Ele já achou um absurdo isso. E aí a gente vai entender a diferença de um espírito superior, de um verdadeiro profeta, como nós lemos no Evangelho, de um espírito mediano, que ainda traz dentro de si vários falsos cristos e vários falsos profetas. Tá? Pessoal, vamos fazer a nossa canção. Qual número, Sandra? Mas, mesmo para quem leu e não se lembra, aqui vai uma lição de um espírito superior. Mostrando nobre expressão de serenidade, minha mãe ponderou. Né? Então, olha a diferença de um espírito superior. Serenidade e ponderação. O que é ponderação, pessoal? Vou dar um exemplo para vocês. Olha, eu não gosto daquela pessoa, mas o que ela está falando é certo. Não é porque eu não gosto dela que eu não vou apoiar as boas ideias dela. Isso é ponderar. Ou seja, eu tenho um sentimento de repulsa com aquela pessoa, mas ela está falando algo que é verdadeiro. E não é porque eu não gosto dela que eu não vou apoiar a ideia dela. Imagine se todos os nossos políticos fossem ponderados. Eles sempre olhariam o bem da nação e não os seus interesses particulares, as suas convicções pessoais. Imagine você lá na sua casa, no seu núcleo familiar. Você sabe o que é o certo, mas por você não gostar de determinada pessoa, você é contra. Apenas por conta de um sentimento inferior que você carrega dentro de você mesmo. Tá? Então, pessoal, ponderar é sempre tirar a coisa dos extremos e trazer para o meio termo, para o equilíbrio. Trazer uma situação conflituosa que está polarizada no centro ali de conciliação, onde todos podem se entender. Então, voltando lá na nossa leitura do Evangelho, a diferença de um espírito superior, ela é clara, em todos os sentidos. No falar, no agir, ele está sempre mostrando isso. É sempre calmo, sempre sereno, sempre busca a concórdia ao invés da discórdia. Né? Então ele está sempre procurando ajuntar ao invés de separar. E a mãe do André Luiz, então, ela ponderou: não consideras a angustiosa condição de teu pai, meu filho? Então, já entendemos que o pai do André Luiz está envolvido. E o pai do André Luiz, até o presente momento, ele estava em regiões umbralinas, junto com as duas amantes dele. Né? Então, essa era a situação do pai dele naquele momento. O pai do André Luiz se transformou em um prisioneiro das suas amantes, que ele conservou aqui quando estava encarnado e casado com a mãe do André Luiz, que é essa aqui que está falando. Há muitos anos trabalho para reerguê-lo, e meus esforços têm sido improfícuos.
Então, olha só, a mãe do André Luiz, que era a esposa traída, estava trabalhando para reerguer o homem que a traiu, e ela estava cansada de trabalhar lá no plano espiritual, porque ela estava vendo que o trabalho que ela estava empenhando lá não estava dando resultado, não estava surtindo efeito em relação ao pai do André Luiz. Ele não mudava a psicosfera dele, ele continuava com os mesmos pensamentos. Laerte é hoje um cético de coração envenenado. Então Laerte é o pai do André Luiz, ex-marido dela. Não poderia persistir em semelhante posição, sob pena de mergulhar em abismos mais fundos. Que fazer, André? Terias coragem de revê-lo em tal situação, esquivando-se ao socorro justo? Então a mãe do André Luiz já tinha identificado a real necessidade dela, o socorro justo. Ela já sabia que o que ela estava fazendo lá não ia surtir efeito, porque ele precisava de uma coisa mais drástica. E o que seria essa coisa mais drástica, se não a reencarnação? Não, respondi impressionado. Trabalharia por auxiliá-lo, mas a senhora poderá ajudá-lo mesmo daqui. O André Luiz estava discordando da mãe dele. A mãe dele falando que não estava resolvendo ajudar daqui, e ela falando que tinha que mudar, porque não estava funcionando. E aí ela disse: não duvido. No entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. Então os espíritos que amam verdadeiramente, eles não ficam ali de longe não. Eles vão lá e botam a mão na massa. Eles vão lá e trabalham em prol do projeto que eles estão querendo ter sucesso. Eles não mandam prepostos, eles mesmos vão lá e fazem. De que nos valeria toda a riqueza material se não pudéssemos estendê-la aos entes amados? Poderíamos, acaso, residir no palácio, relegando os filhinhos à intempérie? Não posso ficar à distância, já que poderei contar contigo aqui. Doravante reunir-me-ei a Luísa, a fim de auxiliar teu pai a reencontrar o caminho certo. Então vamos fazer uma pausazinha para te explicar. Olha, mas a mãe do André Luiz é um espírito superior. Ela pode ficar com o pai dele? Não, porque o pai dele está numa psicosfera tão diferente da mãe do André Luiz, que nem sequer ele consegue escutá-la, quanto mais vê-la. A diferença vibracional de onde se situa o pai do André Luiz é tão diferente de onde a mãe do André Luiz se encontra, no nível evolutivo dela, que ela consegue ver ele, ela consegue estar ali com ele, mas ele não consegue nem sequer perceber a presença dela, por conta da situação, da posição mental que ele se encontra. Percebe aquilo que eu expliquei no começo da nossa reunião, em relação à psicosfera? Pensei e redargui. Insistiria, no entanto, com a senhora. Não haveria meios de evitar essa contingência, ou seja, de reencarnar para ajudar meu pai? Não seria possível. Estudei detidamente, aqui é o Espírito Superior falando, né? E ela só está dando satisfação para o André Luiz, porque o André Luiz era o filho dela e ela ama muito ele. Né? E acaba que isso vai servir de lição também para o André Luiz aprender. Porque na realidade ela não precisava nem de dar satisfação para ele. A gente tem que entender que a mãe do André Luiz está numa esfera muito superior ao nosso lar. Muito superior. Tanto que o André Luiz só conseguiu visitar a mãe dele quando ele, em nosso lar, adormeceu, e aí o sono do espírito desencarnado é diferente de nós encarnados, e aí no sonho ele desdobrou e conseguiu visitar a mãe dele com um corpo bem menos denso, porque a esfera que a mãe dele habita, o corpo, o perispiritual do André Luiz, não tem a capacidade de chegar lá, tá? Por conta do peso específico dele. Lembra que nós lemos há 2 capítulos atrás que as leis de gravitação também, elas interferem não só nos corpos físicos, mas também nos nossos corpos espirituais? Então André Luiz, ele só conseguiu visitar a mãe dele em sonho. Só que o sonho do espírito desencarnado é infinitamente mais lúcido do que os nossos sonhos. Né? A minha esposa, ela é médium, ela já me relatou várias vezes que ela, dentro do sonho dela, ela sabia que ela estava ali com o corpo perispiritual dela, dentro do sonho dela,
ela se desdobrou de novo. Ela se colocou em posição de recolhimento, né, dentro do sonho dela, e ela conseguiu se desdobrar. Eu já escutei relatos de outros médiuns semelhantes a esse, tá? Mostrando que nós temos diversos corpos, tá? E não para só no perispírito. Então nós temos outros corpos também que a gente pode utilizá-los para nos movimentarmos para fora do nosso corpo, tá? Do nosso corpo físico, seja do nosso corpo perispiritual, tá? Meus superiores hierárquicos foram acordes do conselho. Então olha só, a mãe do André Luiz é um espírito superior, e os superiores hierárquicos dela também concordaram com a determinação dela. Então quem é o André Luiz para poder dar alguma opinião, né? Não posso trazer o inferior para o superior, foi o que eu acabei de dizer. O pai dele se localiza numa esfera muito inferior, ela não consegue trazer ele para cá, não tem como, gente, não tem como. Ah, lá no plano espiritual não adianta, você é o que você é. Aqui na Terra a gente consegue dar um jeitinho brasileiro, né? A gente fala que a gente consegue, né? A gente consegue ali, ó, eu tenho poder, eu consigo colocar você no cargo público ganhando 20 mil reais por mês sem você fazer nada, você vai ser um funcionário fantasma. Consegue tirar você lá da classe inferior e colocar você lá em cima. Lá no plano espiritual não tem jeito, gente, não tem como dar carteirada. Lá não funciona isso. Lá o que manda é a sua elevação moral e intelectual. Não adianta você achar que você vai chegar lá e dar uma carteirada no São Pedro, né? A gente brinca que é o São Pedro que é o detentor das portas do céu, não é assim que a gente brinca? Chegar lá pro São Pedro, ó, São Pedro, eu fui desembargador lá na terra, você deixa eu passar que você não sabe com o que você está falando. Vai funcionar, gente? Não vai funcionar, você só vai passar vergonha, tá? Então, lá no plano espiritual, o que manda é a sua elevação moral. E isso fica registrado onde, gente? Na sua psicosfera, tá? Na sua posição mental, naquilo que você emana, naquilo que realmente você é, tá? Então ela diz que ela não consegue trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. Então o inferior não pode subir para o superior, mas o superior pode descer para o inferior. Aí pode. E aí é o que ela está querendo fazer. O que me resta senão isso? Não devo hesitar um minuto. Ou seja, ela não hesitou quando essa proposta foi se apresentada. Ela não pensou, falou assim, não, é isso? Então vamos embora. Um espírito menos evoluído, o que ele faz? Ele já começa a tremer. Por quê? Porque ele sabe da sua condição inferior. E por saber da sua condição inferior, ele sabe das suas limitações. E ele sabe ainda do poder que a matéria exerce sobre ele. E que a chance de queda dele é muito grande. Mas o espírito superior, ele não treme. Ele não, como a gente fala, ele não treme nas bases. Ele é firme. A resolução dele é firme. Ela não hesitou. E a gente começa a perceber que a superioridade que tem o espírito da mãe do André Luiz. Não deve hesitar um minuto. Tenho em ti o amparo do futuro. Não te percas, pois, meu filho, e auxilias tua mãe, quando puderes transitar entre as esferas que nos separam da crosta. Então, quando o André Luiz estiver podendo transitar, ou seja, não é poder no sentido de ele estar sendo proibido ou não, quando ele tiver condições para isso. André Luiz não está tendo condição de nem ir na casa dele ainda. Vai ser o primeiro desafio dele quando ele começar a transitar entre as esferas. Tá? Vai ser o primeiro desafio dele. Porque se você insiste em ficar na crosta, gente, terrena, você tem essa opção? Tem. Tá? A tendência é você ficar doente, se transformar em obsessor, um espírito extremamente perturbado. A tendência é essa. Então é muito melhor você estar com espíritos superiores que te orientam do que você exercer a sua vontade, tá? De estar onde você quiser. Você tem essa liberdade? Tem. Né? Você quer descer aqui e ir para o bar que você gostava de ir? Você quer ficar lá na sua casa enfurnado lá, depois que você desencarnar? Sua vontade é essa? Vai com Deus. A gente tem um exemplo aqui daquela menina que veio para o nosso lar, ficou lá uns dias e voltou. No filme, a gente vê isso, ela voltando, né? Porque é permitido. Se o espírito quiser, é permitido. Tá? Não existe espaço circunscrito onde o espírito não pode ir. Tá? Ele não consegue ascender nos locais vibratórios onde sua vibração é incompatível, mas descer para o lugar que ele quiser, ele pode ir para onde ele quiser.
Não tem nenhum problema. Não tem impedimento para isso. Tá? Entre mentes, zela por tuas irmãs, que talvez ainda se encontrem nas sombras do umbral, em trabalho ativo de purgação. Então aqui a gente vê claramente que o purgatório que a religião católica convencional traz, ele tem o seu fundo de verdade. Né? Ele tem sim um fundo de verdade. Ele não é totalmente falso. Então o umbral é esse local onde a gente se despe, se alija daquela casca pesada que a gente acumulou por conta das nossas má condutas aqui na Terra. Tá? Então é o local de purgar mesmo, de queimar aquelas fluidos deletérios, aquela matéria doentia que nós acumulamos quando nós caminhamos aqui na Terra. Estarei novamente no mundo, em breves dias, onde me encontrarei com Laerte, para serviços que o Pai nos confiar. Então, a mãe dele já estava resolvida. A mãe dele ia nascer de novo e ia estar com Laerte, de novo como esposa dele. De novo como esposa dele, do homem que a traiu, que quando desencarnou, foi quase que em condição de prisioneiro das amantes dele. Né? E aí a coisa aqui não para não, viu gente? Aí agora aqui vocês vão ficar mais impressionados ainda. Mas indaguei, como se encontra ele com a senhora em espírito? Aí o André ficou confuso, né? Não, disse minha mãe com significativa expressão fisionômica. Com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na Terra, semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata, sem que ele nos identificasse o auxílio direto. O plano superior estava se movimentando para planejar a encarnação do pai dele, do esposo da mãe dele. Quis fugir das mulheres que ainda subjugam, né? Talvez com razão, e aproveitamos essa disposição para jungi-lo à nova situação carnal. Então, quando o espírito do pai dele já mostrou uma pequena disposição para poder reencarnar, ou seja, era a vontade de fugir daquelas mulheres que estavam aprisionando ele, já foi o suficiente para poder tirar ele daquela situação, ou seja, a condição mental dele mudou só um pouquinho e eles já conseguiram pegar aquela condição mental dele e já lançar o espírito dele a um novo projeto encarnatório. Mas isso é possível? E a liberdade individual? Né? O que ele está falando aqui? Uai, mas espera aí, o espírito tem que escolher se ele quer renascer ou não. Vamos lá, gente, vamos fazer um exercício aqui com vocês. Quem aqui tem filho, levanta a mão. Eu tenho. Quem tem, levanta a mão. Quando o filho de vocês era pequenininho, vocês perguntavam para ele o que ele queria comer? Vocês perguntavam? O seu filho tinha 1 ano de idade, estava começando a comer. Vocês perguntavam para ele o que ele queria comer? O que vocês faziam? Fazia comida e dava para ele, não era? Come, não é assim? Quem que escolhia para ele? Vocês. Por que vocês escolhiam para ele, gente? Porque ele não tinha condição de discernimento. Ele não tinha condição de discernimento de... No caso do Laerte, é uma reencarnação compulsória. Exato. Ele precisa. É um meio de auxiliá-lo. Depois Exato. ela vai, depois vai as amantes. E aí Exatamente. existe um planejamento aí dos espíritos superiores. Então, organizado. a mãe dando comida para o filho é o quê? O espírito superior conduzindo o inferior, fazendo o que é melhor para ele, porque ele ainda não tem capacidade de discernimento. Então, lá no livro dos Espíritos, nós vamos ter escolha das provas. Não é assim? Não tem um capítulo lá que fala disso? No livro dos Espíritos lá vai perguntar: o espírito escolhe as provas? Sim, o espírito escolhe. Né? Aí a gente para ali, né? Porque a gente não lê o resto desse capítulo, das outras perguntas. Ah, não. Então todo mundo que está aqui escolheu a vida que queria. Será que foi assim mesmo, gente? Será que nós escolhemos as nossas provas? Será que todo mundo aqui escolheu? Aí, na outra pergunta tem lá: e o espírito que não tem condição de escolher? Aí o que os espíritos respondem? Neste caso, Deus preenche essa condição. Então, Deus escolhe por ele. E quando ele fala Deus, não é Deus propriamente, são os espíritos superiores. Porque Deus atua pelo homem através do próprio homem. Então, quando você ora, você pede a Deus alguma coisa,
Não é Deus que vai lá e te dá. São os espíritos prepostos de Deus que fazem a entrega do que você está pedindo. Isso funciona para tudo, pessoal. Deus não é uma entidade, não é um ser, não é um velhinho sentado no trono lá, não, gente. Esqueça essa imagem. Tá? Deus não tem forma. Tá? Então, pessoal, quando nós paramos ali de ler nesse capítulo da escolha das provas, a gente acha que todo mundo escolhe as provas. Escolher é optar. E para me escolher, eu tenho que ter opções. Né? E essas opções, elas estão intimamente ligadas com o seu nível evolutivo. Quer ver uma analogia bem básica para a gente entender? Imagine que hoje você tem uma festa de noite para você ir. Beleza? Então todo mundo aqui vai se produzir para ir para essa festa hoje à noite. Você vai se arrumar, todo mundo vai se arrumar. Você vai lá, toma seu banho, você sai do banho, aí você abre seu guarda-roupa. Aí você tem ali as peças de roupa que você vai escolher. Você tem o direito de escolher, não tem, gente? Mas a sua escolha, ela está restrita ao quê? Ao seu guarda-roupa, não é? Então aquelas são as peças que você tem. É o que você tem. Está ali suas escolhas ali. Ó. Se eu, como espírito, eu tenho ali a capacidade de escolher, eu vou escolher o quê? Aquilo que está disponível para mim. Então, se o meu guarda-roupa só tem peça amarrotada, peça suja e peça rasgada, é o guarda-roupa que eu montei. E esse guarda-roupa é montado como? Através das nossas experiências passadas. Através daquilo que nós fizemos de bom e das coisas que nós não fizemos de tão bom. Tá? E isso você pode aplicar para tudo na questão da reencarnação. Seja o corpo físico, seja a condição de vida que você vai ter aqui na Terra, a condição socioeconômica, o país que você vai nascer, os pais que você vai ter, tudo está ali dentro desse guarda-roupa. Você que abastece esse guarda-roupa. Se você abasteceu ele mal, você vai ter que colher aqueles frutos que você mesmo colocou ali dentro, e não tem opção. Tá bom? Então lembre-se que escolha, ela está baseada no nosso nível evolutivo. Então, se você tem opções, beleza. Se você não tem, é isso aí. E tem espírito, a guarda-roupa não tem nada. E aí é este caso aqui da reencarnação compulsória. Tá? Ele não acumulou absolutamente nada. O que ele acumulou são só peças rasgadas, coisas sujas, coisas que não servem para nada. E é isso aí que ele vai ter para poder escolher. Ou seja, basicamente nada. Quem vai colocar para ele quem vai escolher a posição dele reencarnatória são os espíritos superiores, né? Da melhor forma possível para que ele possa começar a abastecer esse guarda-roupa dele com coisas boas, tá? E aqui ela continua. A reencarnação, aí o André Luiz perguntou, né? E a liberdade individual? Minha mãe sorriu, algo triste e obtemperou. Há reencarnações que funcionam como drásticos. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver um remédio santo, embora muito amargo. Relativamente à liberdade restrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. Tá? Olha para você ver. Então, primeiro, para você ter liberdade, você tem que obedecer. Tem que obedecer o que? A lei. Então, para você ser verdadeiramente livre, você tem que aprender a obedecer. Só é livre quem obedece. Parece um contrassenso, mas não é. É isso que a mãe do André Luiz está falando aqui, e é o que nós lemos na semana passada. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. É o que o André Luiz vai falar nos livros para frente, ele aprendeu com a mãe dele. A dívida, em toda parte, anda sempre com o devedor. Não tem como você se alijar da sua dívida, ela está ali com você. Tá? E o que isso quer dizer? Vamos voltar de novo lá na questão da psicosfera. Tá? Então, lembra do exemplo do carro que eu dei ali na rua ali? O Chico Xavier falou assim uma vez com um amigo dele que faliu, perdeu o dinheiro todo, né? Aí o Chico olhou para ele e falou assim, reclama não, meu amigo, agradece por você estar tendo a oportunidade de devolver. Devolver o quê? O que ele retirou. Mas ele retirou quando? Pela desistência. Tá? Então, lembre-se disso, pessoal. A posição mental sua, ela diz tudo. Tá? E você só atrai para si aquilo que encontra sintonia com o que você carrega de patrimônio evolutivo. Tá bom? Então, quando a mãe do André Luiz diz aqui que
nós somos escravos do compromisso que nós assumimos, é o quê? É o nosso guarda-roupa lá, é as peças que a gente tem, é aquilo ali que a gente vai ter que usar. Não adianta eu olhar para o guarda-roupa do vizinho, cheio de roupa lá, que eu não vou poder usar a roupa dele. Vou usar as minhas ali que eu acumulei. Ah, então eu sou escravo daquilo que tem dentro do meu guarda-roupa ali. Tá bom? Deus criou o livre-arbítrio. Nós criamos a fatalidade. Olha para você ver que raciocínio fantástico, né? Deus nos falou assim, pode ir lá, faça o que você quiser. Mas é o seguinte, se você planta, o que você plantar, você vai colher. Isso é fatalidade. O livre-arbítrio tá aqui, um monte de semente. Agora, o que você semear, você vai ser responsável, você vai ser obrigado a colher. Tá? Então, isso é fatalidade. Então, você tem ali o seu poder de escolha, mas você se transforma escravo das consequências daquilo que você faz. Tá bom? É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. Então, nós temos que desfazer desses aguilhões que nós construímos com os nossos maus, com os nossos erros, com as nossas péssimas escolhas que nós fazemos, tá? Enquanto me perdi em graves pensamentos, continuou ela retomando as anteriores observações. As infelizes irmãs que perseguem, entretanto, não o abandonam. E, não fosse a proteção divina por intermédio de nossos guardas espirituais, talvez ele subtraísse a oportunidade da nova reencarnação. O que ela está querendo dizer aqui? Como essas mulheres estão tão ligadas a ele, porque quando ele estava encarnado, elas foram amantes, ele fez promessas para elas, e elas estão ali cobrando dele, direito delas. Né? Foi o que ele semeou. Lembra lá? Plantar e colher? Foi o que ele semeou. Né? Como elas estão numa condição ali que elas querem, né, no plano espiritual, quando o pai do André Luiz começar ali um processo reencarnatório, para elas é super fácil promover o aborto espontâneo ali do novo corpo do pai do André Luiz. É muito fácil, porque elas estão tão intimamente ligadas que elas conseguem fazer isso. Por isso que ela fala aqui, que se não fosse a proteção desses amigos no plano espiritual, elas iam encerrar o processo reencarnatório do pai dele, por conta da ligação íntima entre eles. Tá? Deus meu, exclamei, será então possível? Estamos à mercê do mal a este ponto? Simples joguetes na mão dos inimigos? Vai, gente, mas... Aí o André Luiz está colocando o pai dele como um pouco coitado, é uma vítima, ele não fez nada. Uai, será que é assim mesmo? Será que o pai do André Luiz é uma vítima? Olha para você ver a posição, olha como o André Luiz pensa, olha como que é diferente o pensamento da mãe do André Luiz para ele. E essas mulheres, indaguei, o que será feito dessas infelizes? Minha mãe sorriu e respondeu, serão minhas filhas daqui a alguns anos. Olha para você ver, gente, a grandeza desse espírito. É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio de teu pai. Ninguém ajuda eficientemente intensificando as forças contrárias, como não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo. Gente, por incrível que pareça, lembra que falou que os espíritos superiores, os verdadeiros profetas, eles nunca causam a dissensão, a separatividade, a polarização, eles sempre buscam a conciliação. E os espíritos superiores podem perceber, vocês vão perceber isso nos próximos livros. Quando eles estão ali com foco em ajudar uma pessoa, antes deles ajudarem essa pessoa, normalmente eles ajudam os espíritos que estão envolvidos com essas pessoas. Para só por último, ajudar a pessoa, objeto do desejo deles. Olha a grandeza desses espíritos, olha a diferença. Olha como que eles atuam de forma assim que pra gente é impensável. Percebe como que a gente não sabe amar ainda? Como que é diferente? O que é verdadeiramente amar? Percebe? É indispensável amar, André. Os que descreem perdem o rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto. Os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Teu pai é hoje um cético, e essas pobres irmãs suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Em momento nenhum a mãe de André Luiz fez juízo de valor delas. Elas foram amantes do pai dele. Em futuro não distante, colocarei todos eles em meu regaço materno, realizando minha nova experiência. E olhos brilhantes e úmidos
como se estivesse a contemplar horizontes do porvir, rematou. E mais tarde, quem sabe, talvez regresse ao nosso lar, cercada de outros afetos sacrossantos, para uma grande festividade de alegria, amor e união. Identificando-lhe o espírito de renúncia, ajoelhei-me e beijei-lhe as mãos. Se vocês quiserem ler um livro que fala, tem uma história semelhante a essa aqui, leiam o livro Renúncia. O próprio título do livro, que é do Emmanuel, já traz, Renúncia. É um livro maravilhoso. Tá? Preparem um lenço assim que vocês vão chorar bastante, viu, gente? Mas é um livro fantástico, é um livro lindo. Tá? É um livro maravilhoso. Todo mundo tem que ler pelo menos umas 3 vezes na encarnação. Tá? Pelo menos isso, pelo menos 3 vezes. Não, na primeira você lê para você chorar. Na segunda, como você parou de chorar, você vai começar a entender. Porque na primeira você só chora. Na segunda que você lê, você já começa a ver outras coisas. Na terceira você já entende realmente. Tá bom, gente? Então, leia o livro Renúncia. Tá? Aliás, os 5 livros do Emmanuel, né, que são essa série aí, né? Renúncia, Paulo Estevão, Renúncia, 50 anos depois. São 5 livros, eu vou trazer os títulos para vocês. São 5 livros. Há 2000 anos. Ave Cristo, isso aí. Então, tá aí o título dos livros, tá? Leiam, gente, são livros maravilhosos. Os livros do Emmanuel são irretocáveis, né? E aqui ela continua. Identificando-lhe o espírito de renúncia, ajoelhei-me e beijei-lhe as mãos. Desde aquela hora, minha mãe não era apenas minha mãe, era muito mais que isso. Era a mensageira do amparo, que sabia converter verdugos em filhos do seu coração, para que eles retornassem ao caminho dos filhos de Deus. Então, pessoal, qual é a diferença de um espírito superior para um espírito mediano e inferior, como nós somos? O espírito inferior, ele não enxerga o algoz, o inimigo, o espírito inferior, como um irmão que ele quer se afastar. Não, ele quer trazer, ele quer pegar aquele irmão que está transviado. Lembra lá da parábola do Cristo? Um pastor que vê uma ovelha que se desgarra do bando, ele vai lá, deixa as outras e vai em busca dela. Não é assim? É exatamente isso. Esse é o espírito superior. Ele sempre vai buscar reerguer aquele irmão que está em dificuldade. Mesmo que aquele irmão, e na maioria das vezes a gente vê isso, aquele irmão fez mal para ele. Entre aspas, né? Porque aquele mal que foi feito, na realidade, foi um bem. E que ele converteu um bem para ele mesmo e agora está usando em favor do próprio espírito que caiu, que faliu. Então essa é a diferença. Nós não sabemos amar ainda, nós não temos essa capacidade. A gente não consegue perdoar uma pessoa que às vezes faz uma coisa assim, que não tem necessidade daquela tempestade, às vezes a gente é incapaz de perdoar. Agora olha a grandeza da mãe do André Luiz, olha o que esse espírito é capaz de fazer. Então fica uma reflexão para a gente, né? Que a gente aprenda a perdoar verdadeiramente, que a gente tenha condições de enxergar muitas vezes no inimigo nosso um amigo, tá? Uma pessoa que está ali querendo nos atacar, querendo nos ferir, que a gente aprenda a orar por ela, que a gente não devolva na mesma moeda, que a gente não pague o mal com o mal, mas que a gente aprenda a pagar o mal com o bem, que a gente não se envolva, que a gente não se comprometa com o crime. Tá? E o crime aqui, pessoal, não é o crime do nosso Código Penal, é o crime aos olhos de Deus. Quando a gente não tem indulgência, quando a gente é incapaz de não fazer juízo de valor do erro alheio, né? Então a gente tem que buscar sermos pessoas melhores neste sentido, né? Parar de alimentar os nossos falsos cristos, os nossos falsos profetas, que a gente tenha essa inteligência, tá? Não só emocional, mas também moral, para que a gente tenha condições de nos colocarmos acima das mesquinharias da terra. A gente se esforce para isso. É difícil, pessoal, é muito difícil. A matéria aqui na terra, ela exerce um poder gigantesco ainda sobre nós, tá? Somos espíritos ainda inferiores. A matéria nos atrai muito, ela cria uma cortina de ilusão muito poderosa e a gente se envolve com uma facilidade muito grande. A gente ainda não consegue se colocar acima dela.
Isso é normal, isso acontece comigo, acontece com vocês, eu tenho certeza. Tá? O que a gente tem que buscar é esse esforço para se libertar dessas amarras que ainda nos prendem ao solo deste planeta. Tá? Quando vocês começarem a fazer esse exercício de romper essas amarras, de se desmaterializarem, de se espiritualizarem mais, a vida de vocês vai começar a ter um outro sentido. O olhar sobre as coisas do mundo vai mudar. Vai se transformar em utilidade para a evolução do seu espírito, ao invés de fim em si mesma. De achar que a matéria é tudo, fora dela não há nada. Enquanto que na realidade é o contrário. A matéria é só um meio para atingir este algo que é o todo mesmo, é o todo verdadeiro, é o nosso objetivo, é o progresso do nosso espírito. Tá? Agradeço vocês mais uma vez a atenção. É um prazer, gente, isso aqui para mim é uma alegria gigantesca. Estar aqui em cima falando com vocês, isso me faz um bem enorme, porque nas poucas oportunidades que eu tenho de falar de coisas espirituais é aqui na casa, porque ainda o mundo não é comum isso para o mundo ainda. Então lá fora a gente não tem tanto essa liberdade de comentar esses assuntos. E como nós temos que respeitar a condição do outro, a gente não pode sair falando dessas coisas para qualquer pessoa. Né? Então a gente joga pérola aos povos, a gente violenta as consciências alheias. Aqui eu me sinto à vontade, porque vocês vêm aqui por livre e espontânea vontade. Então eu sei que vocês querem ouvir. Então aqui para mim é o lugar. Lá fora muitas vezes, quando a gente fala desses assuntos, e alguém escuta, muitas vezes eu estou conversando com minha mãe é espírita, e às vezes alguém de fora que não está ali perto escuta, né? A gente sente muitas vezes a repulsa, a gente sente às vezes o deboche. Então é difícil, pessoal. E aqui na casa, isso aqui para mim é um prazer enorme. Eu agradeço muito vocês são uma turma muito comportada, né? Vocês bons prestam alunos, atenção. né? Oi? Bons alunos, né, Eu Lu? também sou um ótimo aluno, eu estou aqui só de ferramenta, viu, gente? Mas nós aqui somos uma classe muito boa. Eu gosto muito de estar aqui no sábado, vocês prestam atenção, eu sinto isso. Vocês têm essa vontade de aprender, têm esse desejo de estar sempre buscando ali um pouquinho a mais, tá? E, pessoal, leiam, tá? Leiam, comprem livros, estudem, porque isso aqui é só um acréscimozinho, tá? Isso tem que fazer por vocês mesmos, tá bom? Bom, qual canção?